Ok, Tá ótimo. Os que chegarem vão se juntando a nós aqui, sem exato. problemas. Tá. Vamos lá, Mônica. Bom dia a todos. Eu sou Jonas Lindström, diretor executivo aqui da Câmara Sueca, em São Paulo. Muito feliz em abrir esse webinar junto com a Câmara Norueguesa. Temos a Runa aqui também do Rio, Runa Hestman, que é diretora executiva da Câmara Norueguesa. Temos a Juliana Meyer também, que é diretora jurídica, né, da Câmara Sueca e Norueguesa. Muito Bom bem-vindos a dia a todos. todos. Oi, Juliana. Seguidores da Mônica Magalhães, né, a nossa palestrante hoje. Acho que isso. Notícia boa que eu estou gravando, então para quem não pode participar hoje live, ao vivo, né, vai ter acesso ao vídeo depois. A gente vai postar no site já amanhã. Peço para todo mundo desligar os microfones. E temos 1 hora só. A Mônica vai fazer uma apresentação e depois abrir para perguntas, né? E o tema hoje é transformações e acelerações pós-Covid. A Mônica vai falar sobre as principais indústrias impactadas pela pandemia, sobre inovações, mudança de comportamento e tendências e tecnologias. E quem é Mônica? Mônica é especialista em inovação disruptiva, tendo estudado nas 3 principais escolas de inovação, Harvard, IMD e Stanford. Ela tem mais de 20 anos de experiência na indústria de tecnologia. Ela é mentora de startups no Sebrae, em São Paulo. E também é professora de MBA em inovação e futurismo. Então, currículo longo. A Mônica talvez pode falar um pouquinho mais sobre ela, mas vamos iniciar. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Por favor, Mônica. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu primeiro vou falar um oi aqui assim na tela grande, mas eu vou já compartilhar a minha tela para continuar aqui a minha apresentação. Obrigada pela apresentação, acho que foi super completa, não vou me prolongar muito, não. Vou contar só um pouquinho para vocês do meu trabalho, o que eu faço. Então, eu tenho 25 anos aí já de tecnologia, passei pelas principais indústrias brasileiras, vim da área bancária, depois fiquei alguns anos na Ambev, alguns anos na Natura, alguns anos em empresas familiares. Então, eu tenho uma veia muito forte mesmo, muito conectada com tecnologia. Hoje eu trabalho em comitês de inovação dentro das organizações, eu crio comitês para trabalhar a cultura de inovação. Tenho essa especialização, algumas, né, sou bem acadêmica, estudo bastante sobre inovação disruptiva, principalmente. Também sou colunista de inovação na Época Negócios, né, tenho uma coluna semanal que se chama 5 Minutos no Futuro, e faço um trabalho de mentoria, né, com as startups do Sebrae, e também sou conectada como conselheira na Aleve, que é um ecossistema de startups de Legal Tech. Então, eu circulo muito bem entre o mundo corporativo e as startups. E aí, o meu trabalho hoje é criar comitês de inovação dentro das organizações. Algumas empresas trabalham no top-down, né, quando a cultura é de inovação, então a gente começa lá pelo KPI e depois vem transformando a cultura, e algumas empresas trabalham no bottom-up, que é começar pela construção de mindset, né? Eu acho que inovação é um tema, uma palavra muito inspiradora, então muitas vezes a gente vê muita poesia, né, com o nome inovação, mas na verdade inovação é uma técnica e uma metodologia muito bem organizada, que depois que você consegue estruturar dentro da organização, a gente consegue ver a cultura muito consolidada. Meu trabalho é de construção de mindset nesses comitês, passa por todas essas etapas, né? A etapa de olhar para os projetos, separar projetos de longo prazo, curto prazo, inovação incremental, inovação disruptiva. Depois que a gente separa todo esse portfólio de projetos, a gente entende a maturidade de inovação dentro da organização e a gente começa a trabalhar os times para serem times mais robustos para a inovação, trabalhar o mindset da liderança também, para ser uma liderança com mindset mais disruptivo, inovador, e depois a gente começa a montar o guarda-chuva de inovação dentro das organizações para ver o que faz sentido dentro de cada indústria, de cada vertical de trabalho. E, por último, a gente cria os KPIs para serem acompanhados nas reuniões de resultado. Então, esse é o meu trabalho, é construir esses comitês de inovação dentro das organizações. Hoje eu faço parte de 3 comitês e um conselho de inovação.
Agora contando, né, depois de contar rapidinho qual é o meu trabalho, eu trouxe aqui, separei um conteúdo para vocês, né, conversando com a Juliana, falei: "O que que você acha?", né, eu realmente tenho bastante conteúdo para trazer. Eu poderia, talvez, fazer verticais bem específicas e a gente se aprofundar um pouco mais, mas acho que a ideia aqui hoje é realmente fazer um catch-up desse cenário pós-pandemia de 3 principais indústrias que foram impactadas de forma mais agressiva agora no ano de 2020, que eu falo que 2020 foi um ano que a gente realmente colocou o pezinho no século XXI, né, porque lá na virada do milênio, no ano 2000, a gente não teve tamanha transformação como a gente teve no ano de 2020. Então eu sempre começo dizendo: "Bem-vindos ao século XXI", começou agora, em 2020. E nesse mundo pós-pandemia, what's next, né, são as principais mudanças e transformações? Mas eu começo já fazendo uma provocação para vocês antes de entrar no primeiro trend, né. O que, na opinião de vocês, não vai mudar, né? Só para, se de repente vocês quiserem até colocar aí no chat, porque é um desafio, já que a gente vai falar de futuro dos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que que na opinião de vocês, ou vamos refletir, o que que não muda? Sempre foi o mesmo, é igual desde sempre, há 10 anos atrás era a mesma coisa, o que que na opinião de vocês nunca vai mudar, independente de tecnologia, de evolução de comportamento das pessoas? É um desafio, né, a gente pensar em alguma coisa que nunca muda, mas tem. Depois no final eu vou perguntar para vocês qual na opinião de vocês é algo que não muda. E as 3 principais verticais, gente, impactadas ao longo do ano de 2020, no pós-pandemia, que a gente já vinha sofrendo uma transformação, uma aceleração, mas realmente elas marcaram demais, são as 3 indústrias do modo como a gente trabalha, a maneira como a gente aprende e a área da saúde. Então eu poderia falar individualmente de cada uma delas, mas eu vou fazer um pouco de cada uma aqui, porque eu acho que são trends importantes e são movimentos importantes, e para a gente que trabalha dentro do mundo corporativo, seja varejo, seja indústria, seja qual for a sua área, é muito importante a gente fazer essa leitura de comportamento, né, e levar isso para dentro das nossas equipes de trabalho. Começando pelo mundo do trabalho, a maior influência que a gente tem de transformação, e isso não só de agora, mas já de, né, alguns anos, a gente está falando de inteligência artificial. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês por que de inteligência artificial. Eu poderia estar falando aqui de trabalho remoto também, a gente ficar falando sobre, vai ficar só híbrido, vai ficar presencial, vai ficar online. E a gente poderia também falar 1 hora só para esse assunto de mudança na forma como a gente trabalha e todos os desafios que a gente tem desse universo online. Mas eu escolhi falar da inteligência artificial porque, de fato, ela é a que mais transforma todas as indústrias, quando a gente fala de universo de trabalho, né. E isso por quê? Porque a automação, alguns anos atrás, era muito marcada pela tecnologia, né. Quando a gente estuda inovação, a gente entende que as pessoas confundem muito e acham que inovação tem a ver com tecnologia sempre, porque há 30 anos atrás a gente tinha uma carência de tecnologia gigantesca, e aí todos os projetos de inovação envolviam muita tecnologia. E lá naquele começo, alguns anos atrás, eu diria que até 10 anos atrás, a gente tinha muito automação ainda dentro das indústrias como projetos de inovação. Isso era muito bom, porque de certa forma a gente tinha, trabalhos que estavam ali muitas vezes em risco, né, como no setor automotivo, quando você tem ali uma parte de pintura e aquela tinta tóxica, então substituir, algum tipo de trabalho que colocava a saúde das pessoas em risco era extremamente importante, né, e até hoje é. Então essa grande força que moveu a automação alguns anos atrás, ela demandou muita tecnologia. A gente vinculou essa história de inovação com tecnologia, hoje a gente sabe que não é, né, a gente sabe que a tecnologia ela é só o meio qual a gente entrega a inovação, mas ela não é a inovação em si. Mas eu acho que ficou esse estigma. Toda vez que a gente fala de futuro do trabalho com inteligência artificial, a gente mistura as coisas e a gente entende como automação. E esse estigma de automação, ele prejudica quando a gente conversa com as pessoas, porque dá a entender de que a mão de obra ela é sempre substituída por um robô e por uma máquina, né. Mas como eu expliquei, não é sempre assim, né, ou seja, tem casos e casos. Tem casos onde ela é extremamente necessária e ela é saudável, ela é produtiva, né, e em outros casos não.
a gente já caminha para uma outra etapa quando a gente fala de futuro de trabalho, onde a inteligência artificial está substituindo ou está modificando a forma como a gente trabalha, mas não mais com robôs. E aí é onde entra esse mapa aqui para falar de inteligência artificial modificando ou impactando a forma como a gente trabalha. Nessa linha, nesse quadrante, que eu mesma montei, né, esse quadrante, entendendo com alguns exemplos para vocês entenderem qual é o tipo de trabalho que eu estou falando quando eu falo de criativos, complexos, repetitivos, rotineiros e otimizados. Hoje a gente já tem uma visão clara do impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Os trabalhos repetitivos e rotineiros, a previsão é de que realmente eles sejam substituídos nos próximos 5 anos. E aí eu estou falando de atividades de suporte, atividades de 0800, o trabalho de recepcionista, por exemplo, né, como motorista, secretária, seguranças, que também são trabalhos rotineiros. Eu sempre costumo dar o exemplo de que se a pessoa vai sair de férias, né, e ela consegue escrever no papel tudo que ela faz para que outra pessoa faça também, então esse é um trabalho que está em risco, né, de ser substituído pela inteligência artificial. Mas essa substituição, vamos entender como é que ela acontece, né? E eu pego o exemplo do trabalho da secretária, porque às vezes não é claro para as pessoas, não é que você, de um dia para o outro, você perde o emprego. Mas o nosso trabalho dentro do back-office, dentro da organização, ele vai sendo substituído ou modificado dia a dia por pequenos aplicativos, por pequenas mudanças, por pequenos sistemas novos que vão entrando. Então, antes eu fazia uma conciliação bancária manual e eu precisava ver 5, 6 planilhas ao mesmo tempo, recebia um arquivo, recebia o outro e tinha que ficar conciliando para poder fechar a minha contabilidade. E depois vieram os conciliadores, né, que fazem tudo automaticamente. E aí você chama a pessoa que trabalha naquela função e ela acha maravilhoso, porque aquilo era um trabalho repetitivo, um trabalho cansativo, e agora ela tem um sistema, um programinha que ajuda ela a fazer a coisa de forma automática. Dentro dos escritórios de advocacia, por exemplo, hoje tem o software que faz a pesquisa de jurisprudência. E antes, talvez, o que um escritório demorava aí 20 dias para fazer pesquisa com 5, 6 advogados, hoje automaticamente com uma ferramenta ele demora algumas horas e uma pessoa. Óbvio que depois tem todo um trabalho criterioso ali, de análise em cima dos resultados coletados, mas estes programas, esses aplicativos que vão entrando na vida da gente, nas tarefas, no dia a dia, vão modificando aos poucos a forma como a gente trabalha, eliminando esse primeiro quadrante aqui de serviços rotineiros e repetitivos. Então, quanto mais é cheio o seu dia e a sua agenda de atividades de trabalhos rotineiros e repetitivos, maior é a chance dessa função em algum momento deixar de existir por ser substituída exatamente por esses aplicativos todos. No quadrante de baixo, a gente fala de outras funções que vão ser otimizadas, ou já estão sendo, né, otimizadas com inteligência artificial. Né? Então, pesquisadores, eu trago o exemplo do radiologista, porque realmente tem saído muita notícia sobre a transformação dessa área, principalmente com a pesquisa da Google em cima do Radiology. Mas os contadores também, os advogados também, têm tido muita ajuda e o seu trabalho tem sido otimizado, não é uma substituição, mas como eu disse, esses aplicativos vão invadindo, e você tem que mudar o seu perfil de trabalho para aplicar muito mais bagagem interpessoal e menos operacional na demanda do que você faz. Já nesse quadrante da direita, a gente tem os complexos e os criativos. Então, a gente tem um impacto menor da inteligência artificial e uma atividade profissional mais preservada. Né? A gente tem uma combinação ali, quando a gente fala dos estrategistas, dos cargos de diretores, head de operação, economistas, por exemplo, e na parte dos criativos, a gente tem uma transformação muito grande da forma como eles trabalham, mas a inteligência artificial ela é só a ferramenta para que o criador possa trabalhar e executar ali toda a sua, enfim, a sua imaginação e a sua criatividade. Alguns exemplos desse quadrante de transformação profissional, eu trouxe aqui algumas notícias, né?
muito interessante, porque eu falando disso aqui, fazendo ontem montando a minha apresentação para vocês, eu recebi no grupo de WhatsApp de umas amigas também aqui de um grupo de mulheres, né, que eu tô, que são executivas de tecnologia, e uma delas perguntou, falou, nossa, vocês têm indicação de secretária inteligência artificial para mim, por favor? E aí eu mesmo não tinha, porque eu nunca precisei, então não fui ainda procurar quais são os serviços que tem disponíveis, mas as outras meninas do grupo começaram a mandar vários links com várias secretárias digitais de inteligência artificial, eu falei, nem sabia que tinha tanto, né? E aí trouxe até algumas aqui. Então, por exemplo, assistente pessoal online, eu não sabia que existia, não estou nem indicando porque não conheço o serviço, mas achei interessante, né? Então, já tem aqui organização pessoal e profissional, gestão e agendamentos comerciais, cotação de compras, cotação e contratação de serviços, controle de planilhas, organização pessoal e profissional, relacionamento de chamados, apoio e cotação de eventos e viagens. É bem completa essa assistentes online, né? E aí tem até um case aqui americano, que é da Julie Desk, né? Que é essa inteligência artificial mesmo, né? Elas são mais assistentes virtuais do que secretárias. Então, a gente já tem uma substituição por essas ferramentas e aplicativos em abundância. Então, não é um futuro, né? Eu costumo falar que é futuro do presente, porque muitas vezes eu estou trazendo a tendência, mas são sinais fortes de que tudo isso já está acontecendo e daqui a pouco começa a se aproximar, se aproximar, se aproximar, até que me impacta diretamente. No caso dos trabalhos otimizados, a gente tem aqui, como eu disse, né, a forte pesquisa, o Google Health, realmente eles têm um centro de pesquisa muito forte da área da saúde. Eu falo que, para mim, eu aguardo ansiosamente todo mês de junho, quando eles fazem o lançamento, a apresentação das principais tendências da área de saúde, das inovações, muito mais do que o lançamento da Apple, que acontece na mesma semana, mas esse é um lançamento que sempre me inspira muito, porque realmente eles são grandes pesquisadores, investidores da área da saúde, e eles trouxeram até uma novidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas a radiologia em si, ela já tem sido impactada durante um tempo, então é um dos exemplos de trabalhos otimizados em que o profissional, ele não vai ser substituído, mas a forma como ele trabalha, sim. Porque ele talvez não precise ficar ou não precise do diagnóstico completo, ele vai receber o diagnóstico pronto e o que ele tem que fazer é só confirmar, né, e, enfim, aplicar o critério dele quanto às mudanças. Mas a inteligência artificial trabalha em parceria com esses trabalhos e essas profissões de trabalho otimizado. E no quadrante dos complexos e criativos, né, a gente tem aqui, né, também a inteligência artificial como ferramenta. O volume de dados que a gente tem e para suporte e apoio de decisões, então quando a gente fala de Big Data aqui no suporte para decisões dos CEOs do futuro, né, é isso. How CEOs can lead a data-driven future. Eu acho que esse é o maior skill e a maior habilidade que esses heads e os chefes de operações no futuro vão precisar lidar, é saber como otimizar e obter o melhor das ferramentas que fornecem aí apoio à decisão com inteligência artificial. E no caso dos criativos, eu trouxe aqui também um case, um exemplo, né, que foi por que todos os jornais eles estão agora, né, os criativos, dando o exemplo dos escritores, por exemplo, é uma super tendência do jornalismo independente. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu estou acompanhando sempre essas notícias e aí eu vejo o quanto que o jornalismo está se tornando cada vez mais independente, no sentido de irem para essas ferramentas como o Substack, que é uma startup de jornalismo independente. Startups como essa estão pipocando mundo afora, tem várias, realmente uma coleção muito grande, justamente para abrigar esse jornalismo independente, porque a gente vive numa era de explosão de fake news enfim, a credibilidade das notícias por parte de várias instituições faz com que esse jornalismo independente ele ganhe muita força. Então, não só a inteligência artificial, mas toda essa tendência de impulsionar o trabalho dos criativos, e aí eu trouxe aqui o exemplo do jornalismo, mas eu poderia falar das áreas de design, da arte, o quanto está sendo impulsionada nesse momento, com todas as tecnologias, não só a inteligência artificial,
faz com que esse quadrante dos criativos ele esteja sempre protegido e esteja crescendo, né? Empresas multiplicando e exponenciando esse tipo de profissão, suportando essas atividades mais criativas e mais humanas. E aí aqui só para a gente ver mais uma vez numa linha que poderia ser uma linha de tempo, né? Dos trabalhos que estão mais preservados. Então a gente vê os repetitivos, os rotineiros, realmente num risco ali de 5 a 10 anos de sumirem, desaparecerem, e a gente vê os otimizados, complexos e criativos mais preservados. E aí nós vamos para um outro debate, uma outra questão, né, que eu falo, o gap. O que acontece com isso, né? Porque quando a gente tem essa movimentação de mão de obra, né, se a gente não está ali olhando dentro da organização, olhando para o nosso com cuidado, né, para as pessoas que trabalham e vendo essa transformação da atividade, a gente não percebe. Eu trago sempre o exemplo da secretária, porque eu acho que boa parte do trabalho da secretária agora durante a pandemia também, se já vinha em transformação, aumentou mais ainda, porque caiu redução de eventos, viagens, enfim, toda a gestão operacional da empresa, agenda de reunião, ficou tudo se modificou e ficou muito mais digital e muito menos físico, manual, analógico. E essas pequenas transformações no dia a dia, substituição das atividades, a gente não percebe, né? A gente dá uma ferramenta e fala, olha, agora você não precisa mais fazer isso de forma manual, aqui tem essa ferramenta, você faz de forma automática, e o trabalho vai reduzindo, reduzindo e reduzindo. Se a gente não parar, não olhar uma hora o job description e falar, nossa, modificou completamente, eu não tenho mais essa descrição de atividade, ela é antiga, ela é de 10 anos, a gente precisa agora rever porque a função da pessoa passou a ser outra. E às vezes a gente consegue adequar, e às vezes a gente não consegue adequar. Quando a gente não consegue adequar, a gente cria um gap dentro do mercado entre as habilidades que as pessoas têm e o que elas precisam ter para se manterem empregadas, seja na nossa instituição ou em outras instituições. Então, hoje depois da pandemia, nós estamos falando de um índice de desemprego de 14,4% aqui no Brasil, né? É gigante isso, já era muito grande. Então, até que o aumento não foi tão considerativo se a gente pensar na quantidade de desemprego que a gente já tinha, mas é um gap gigantesco a ser quebrado. E como é que a gente enxerga essa inteligência artificial, toda essa história das habilidades que estão sendo transformadas, e a gente consegue ajudar as pessoas que trabalham com a gente a suprirem esse gap, né? Essa é a balança. Eu tenho uma especialização em futuro do trabalho pelo Banco Mundial, que foi onde eu aprendi isso, eu achei muito interessante, eu sempre gosto de compartilhar, né, em enfim, todas as palestras onde é possível, onde eu tenho essa chance de contar essa história. Para cada projeto de automação que a gente tem dentro da nossa organização, que ela substitui uma vaga de trabalho, a inovação, por outro lado, ela cria 3. Então, a forma da gente equilibrar essa balança dentro das nossas empresas, das indústrias, é estar sempre observando e estar atento. Por isso que eu falo que olhar para o portfólio de projetos é muito importante. A gente não cria só os projetos dentro da organização sem ter esse olhar, sem ter esse cuidado de saber o que é o que, né? O que é inovação incremental e está substituindo algum trabalho que era feito manual, e o que é projeto de inovação. Se a gente colocar isso numa balança e a gente cuidar dos projetos de inovação também dentro das organizações, a gente consegue transpor e equilibrar essa conta social e não causar um problema muito maior ainda de desemprego na sociedade. Então, essa é a grande conta, né? Eu acho que um grande exemplo é realmente a China. A China é um país que eles têm uma quantidade de fábricas ainda manuais, artesanais gigantesca, mas eles também têm uma quantidade de inovação gigante e essa conta acaba se balanceando de certa forma. Não que seja um case para trazer aqui de inovação versus automação, mas muito mais do equilíbrio dessa balança. Eu acho que isso é muito importante, a gente olhar, a automação ela é importante, como eu disse, eu acho que ela traz produtividade, traz eficiência na hora que a gente faz essa substituição da mão de obra e a inovação nessas habilidades, mas olhar para essa cadeia, para essa balança da inovação, ela também é extremamente importante, porque é ela que garante esse equilíbrio. E, óbvio, a gente tem que treinar esses profissionais dentro de casa, né?
E aí, já fazendo um shift para o outro tema, a gente tem um outro problema quando a gente fala também de desemprego, né, que não vem só da indústria. O que vem da indústria, a gente consegue controlar ou minimizar, trazendo esses projetos de inovação, treinando essas pessoas nas novas habilidades, isso é super importante. E aí, assim, uma dica que aqui no Brasil, quem cuida desse guarda-chuva dentro das organizações e quem apoia é o Sistema S, que é o Sebrae e o Senai. Eles possuem realmente uma série de cursos preparatórios para fazer transição de habilidades, né, dentro do sistema brasileiro, que está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Economia. Então, isso é muito importante as indústrias saberem, porque é um serviço que elas podem e devem utilizar. Mas a gente tem um outro gap quando a gente fala de desemprego, que é o gap educacional. E aí eu já faço um shift aqui para o outro assunto, que é para a gente falar de futuro da educação. 5 a cada 10 recém-formados não conseguem se recolocar, né? Quando a gente fala dos jovens que estão aí desembarcando no mercado de trabalho assim que se formam. E esse é o gap. Existem vários desafios quando a gente fala de futuro da educação, né? A gente poderia falar uma palestra inteira só sobre o futuro da educação, mas aqui eu vou dar uma pincelada em alguns pontos principais. Então, a gente está falando de transformação, não só nesse contexto online, offline, e aí como é que vai ser híbrido ou não vai, depois de 2020. Mas a gente vive um momento de questionar, né, a durabilidade dos cursos, a necessidade dos diplomas. A gente tem questionado o conteúdo dentro das universidades e das escolas, essa atualização principalmente desse conteúdo. A gente tem questionado o papel do professor, né, as metodologias, a inclusão e a diversidade são temas também, o gap social aberto, agora durante a pandemia se tornou maior ainda. E, enfim, quais são as habilidades que esses jovens saem preparados quando eles terminam o ensino médio, né, ou mesmo a universidade. Então, esses são alguns desafios quando a gente fala de futuro da educação. A gente tem visto uma transformação acontecer quando a gente fala principalmente de prazos, né, a durabilidade dos cursos hoje. Tem um dado muito interessante que diz que em 6 meses, né, todo conhecimento já está defasado, né? Então, como é que a gente lida com uma universidade quando a gente fala de cursos longos, cursos de 4, 5 anos de duração, né, nesse cenário de 6 meses, que talvez seja pouco, mas também 5 anos é muito, né? Então, a gente começa a questionar a necessidade desses cursos quando a gente olha o que de fato os jovens, né, aprendem, como eles saem preparados para o mercado de trabalho e para a necessidade das empresas quando eles terminam esse curso. E aí, o Google, um dos pioneiros sempre, né, com esse olhar, né, lançou no ano passado, durante a pandemia, né, o curso de graduação Google. Eles fizeram uma parceria com mais de 140 empresas para que possam contratar esses profissionais depois que saiam dessa universidade Google, que tem durabilidade de 6 meses e um custo muito barato, muito acessível. Aqui no Brasil a gente já vê também alguns movimentos, né, empresas brasileiras aí dispensando diploma na hora de contratar. A gente tem 4 empresas brasileiras hoje que aboliram do seu job description a necessidade pré-requisito desses certificados. Então eu acho que são sinais também de transformação desse futuro da educação, né? Eu acho que não é uma coisa rápida de acontecer, mas a verdade é que se a gente não consegue contratar, né, essa mão de obra com essas habilidades e com os skills necessários para as vagas que a gente tem dentro da organização, talvez a gente passe a formá-los dentro da organização, né, contratar com uma base um pouco mais crua e você faz essa formação, ou esses jovens, né, e aí é o outro caminho que a inovação faz, porque quando você não consegue, quando a inovação não consegue superar as barreiras regulatórias e de fiscalização, né, a inovação ela encontra outro caminho. E aí é a transformação que a gente provavelmente deve ver nos próximos anos, qual é o caminho que esse aprendizado, que o learning vai percorrer. A necessidade das empresas já era completamente diferente do que a gente via nas escolas, quando a gente falava dessa transformação, até antes da pandemia, que se chamava a 4ª Revolução Industrial.
era um processo já de transformação de outras necessidades e outras habilidades. Aí veio a pandemia e acelerou tudo isso, né? Então, aqui o ponto é, as soft skills passaram a ser, não digo que maior, mas de grande atenção e grande necessidade dentro das empresas. Um pouco a gente já falou por quê, a gente viu o movimento da inteligência artificial, como está vendo, né, e essa substituição e essa modificação da forma como a gente trabalha, a gente colocando muito mais habilidade interpessoal na execução das tarefas e muito menos habilidade técnica, e essa é uma linha de transformação que ela só tende a aumentar. Então, esse é o futuro quando a gente fala também das habilidades desses jovens dentro das escolas, porque a gente precisa formá-los em habilidades interpessoais. E aí essas são, né, não só segundo o World Economic Forum, né, as 10 principais habilidades do futuro, e todas elas são soft skills. Colaboração, lifelong learning, pensamento crítico, criatividade, liderança, visão, né, de líder, esse líder inspirador, comunicação, adaptabilidade, team building, empatia, principalmente, né, que na minha opinião é a principal habilidade do profissional do futuro, é a empatia. E como que a gente trabalha tudo isso dentro das escolas com esses jovens para que eles possam sair preparados, não tanto com as habilidades técnicas, porque essas eles têm escolas para conseguirem fazer esses cursos preparatórios rápidos, fast learning, e prepará-los para as habilidades técnicas, mas como que a gente prepara essas crianças e esses jovens com as habilidades interpessoais, né, para eles poderem chegar no mercado de trabalho mais preparado com as soft skills. Então a gente percebe uma mudança, né, óbvio que em primeiro lugar nas instituições privadas, né, nem tanto nas instituições públicas, mas a gente percebe a necessidade de separar talvez esses hard skills e esses soft skills em metodologias de avaliação diferente. Né, quando eu falo de hard skills, os cálculos, línguas, programação, né, as matérias mais exatas, elas funcionam super bem nesse universo online e elas são mensuradas e elas são, você consegue dar nota para matemática, para química, para física, elas conseguem ser mensuradas. Mas quando a gente vai para os soft skills nas escolas, a gente não mensura isso. O que a gente mensura? A gente tem aulas de jogos, ética, artes, né, educação física, que se chama aqui no Brasil, filosofia, música. Esse conteúdo todo é extremamente rico, é importante, mas infelizmente ainda é visto como atividades extracurriculares, quando na verdade deveriam ser as mais importantes, porque são essas matérias dentro das escolas que ensinam resiliência, liderança, team building, empreendedorismo, comunicação, criatividade. Porém, o que a grande maioria dos colégios ainda faz é mensurar a nota pela arte, pelo projeto, a nota por você ter ganho o jogo, mas não mensura essa habilidade interpessoal de quanto você de fato está liderando, quanto você está sendo empreendedor, né? Qual a nota para sua resiliência, né? Esses são alguns degraus que a gente ainda precisa evoluir quando a gente fala de mensurar soft skills dentro das escolas para ajudar, né, esses nossos jovens a evoluírem nas suas habilidades emocionais. E aí a gente tem essa visão que funcionou, não sei se todos tiveram essa percepção, mas que no online funciona muito bem as hard skills. Né? Eu percebo que, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos que durante a pandemia ela aprendeu as contas de dividir e multiplicação e funcionou super bem no online, porque todos os aplicativos para ensinar a conta, né, seja de divisão, de multiplicação, ela usava os aplicativos e ela via quantas vezes ela precisava ver, ela via uma vez, 2 vezes, 3 vezes, durante o exercício, se ela precisava voltar no vídeo, ela voltava uma 4ª vez. Então, aprender o hard skill online pode ser positivo, porque eu fico imaginando a professora lá na lousa, ela óbvio, né, tem o papel do professor de olhar ali o individual, a dificuldade de cada aluno, mas também existe a facilidade no mundo online de você dar play, você dar pause, você continuar, você repetir, né, e você voltar naquele ponto específico que você tem dúvida.
E aí tem o tempo de cada criança, as crianças que evoluem mais rápido podem ir caminhando aí no seu aprendizado. No online, o hard skill e as matérias, né, do hard skill funcionaram super bem nas escolas. Já o presencial, os soft skills, eles precisam desse contato presencial, porque as soft skills, essas habilidades emocionais, a gente só aprende com pessoas, a gente precisa estar junto das pessoas, a gente precisa se relacionar com pessoas para aprender liderança, empreendedorismo e desenvolver a comunicação, né, a gente precisa estar junto, né, de certa forma você precisa estar em contato com as pessoas para desenvolver essas habilidades interpessoais. E aí, nesse sentido, a gente vê o papel do professor mudando, muito mais como um mentor, direcionando essa linha de aprendizado que de cada criança, e muito menos no papel de repetidamente, ano a ano, ensinar multiplicação para o quarto ano, e no ano seguinte também, e no ano seguinte também, no ano seguinte também, sendo que são conteúdos que não mudam, né? Então é uma mudança de papel também que a gente consegue perceber dentro das escolas. A metodologia de aprendizado também, motivação intrínseca e extrínseca, né? Porque essa geração, principalmente a geração Z, né, a gente tem visto que eles aprendem muito mais do que eles querem aprender e muito menos, né, por push, né, ou seja, você precisa fazer isso aqui porque tem nota, né, ou seja, você está empurrando para a criança, para o adolescente aquele aprendizado. Enquanto se ele tiver uma motivação intrínseca, aprende porque ele tem um real interesse, né, esse realmente é um canal aberto para o aprendizado dessa nova geração. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, né, da OCDE, que conta um pouquinho dos 4 cenários da educação para o futuro. Not only the changes that appear most probable, but also the ones that we aren't expecting. This means exploring multiple futures. The OECD has imagined 4 different scenarios for the future of our schools. What if young people continue to pursue formal education in greater numbers, in a system with strong schools and classrooms that have been modernized with digital technology, where schools could use fine-grained data systems for better planning and more effective teaching? What if parents and the community around us took center stage in educating citizens, and students and families could choose between a wide range of alternatives from a variety of providers and platforms, public and private, on and offline, in schools and at home, in community centers and the workplace? What if school could become totally different? A school where students took their own initiatives and set their goals together with peers and teachers, where experimentation and collaboration beyond grades and classrooms were the norm, and education took place across a wide network of educational spaces involving the broader community. What if there were no more schools at all, where technology blurred the lines between education, work, and leisure, enabling learning anytime, anywhere, by building on curiosity and needs to connect learners with one another? 4 futures for education, for us. What is the future of schooling? Esse é muito interessante porque é o futuro do aprendizado, ele é intrínseco, ele é motivado por aquilo que a criança deseja aprender naquele momento. E é muito interessante porque a pandemia trouxe essa quebra de fronteiras geográficas, né, não só no trabalho, né, de todas as formas, mas para o aprendizado principalmente. Então a gente pode estudar de qualquer lugar, em qualquer escola no mundo, e aquilo que a gente quer. Né? E esses 4 cenários da OCDE eu acho muito interessante porque eu percebo que os países todos no mundo estão divididos nesse cenário. Então a gente tem países que já estão no 4º cenário, alguns no 3º, alguns no 2º e outros no 1º, que no 1º, lutando ali para estar no 1º cenário, que ainda é o direito da educação para todos. Mas o que tem em comum nesses 4 cenários é a motivação intrínseca para o aprendizado, né? Uma metodologia diferente do que a gente realmente utilizou
por todos esses anos, né? É uma grande mudança quando a gente fala de futuro da educação. E eu já estou caminhando aqui para fechar, e eu quero ir para o último trend que eu queria falar para vocês, que era da área da saúde, que eu acho que é uma mudança grande dentro do ano de 2020. A gente percebeu, né, eu acho que de todas as indústrias, a que mais se destacou, e talvez o que chame mais atenção e mais as pessoas que tenha ficado em evidência para as pessoas quando a gente fala de futuro da saúde, seja a mudança na telemedicina, né, a forma como a gente se relaciona com o médico agora, mas de longe não é só isso, né? Eu acho que foi uma grande transformação. Vai impactar uma série de outros setores também quando a gente fala de telemedicina, porque a gente começa a ver várias startups criando kits para você ter o autoexame em casa, então não só é oxigenação, batimento cardíaco, mas já ultrassom para você poder fazer em casa, aquele aparelhinho que eu esqueci o nome que você vê o ouvido, enfim, tantos tipos de inovações de autoexame que antes eram só exclusivos de clínicas e laboratórios, mas agora as pessoas podem passar a ter esses devices em casa para poder fazer o autoexame e o médico andar apenas a milha da consulta e da avaliação. Então, era uma estrada que era toda percorrida pelo médico, e aí ela foi sendo quebrada, né? E agora a gente vê uma nova era, uma nova época, quando a gente fala de vivência na área da saúde. Uma transformação que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar o vídeo primeiro e depois eu vou falar, eu acho que vai ser melhor. Prestem atenção nesse vídeo para a gente entender a transformação que está acontecendo nesse momento da área da saúde. Are there any special workouts? Let's start a workout. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Feels so good. Feels so good. Feels so good. Hey, hey, hey. Feels so good. Yeah, feels so good. Party every day. Party, party every day. We like to party every day. Muito legal, né? Essa é uma televisão que foi lançada agora em janeiro, na feira da CES, né? Que é uma feira que acontece em todo mês de janeiro, em Las Vegas, onde são os principais lançamentos de tecnologia. A Samsung Health TV Smart Training, ela tem um personal que vem na televisão, vem um programa, né? E aí você consegue, como ela mostra aqui, né? Você consegue escolher o programa da sua preferência, e ela tem aquele sistema de Kinect, que aí você faz o movimento, ele acompanha o seu movimento e compara com o do seu personal. No final do treino, como vocês puderam ver aqui, ele já mostra um dashboard completo, né, com toda a sua performance do treino, e depois dos 30 dias, quando termina o programa, então você tem ali uma informação muito mais refinada e dados lá da sua evolução. Essa televisão, assim como todos os outros dispositivos da nossa casa hoje, eles acabam todos se conectando nesses wearables, nesses devices que a gente tem de saúde, né? Não é só mais o relógio, antes era o relógio, hoje a gente já tem vários aplicativos do celular, a gente tem oxigenação, batimento cardíaco, caloria, enfim, tem uma série de dados que estão sendo coletados, e esses aparelhos todos, eles não só coletam essas informações, como eles se conversam, trazendo um poder gigantesco de informação que antes as pessoas não tinham. Então, para mim, a maior mudança na transformação da área da saúde está sendo a do empoderamento do paciente. Não mais, aqui, ó, não mais, eu não estou falando só de telemedicina, só desses devices todos para a área da saúde que estão sendo inovadores. Não, a gente está falando de empoderamento do paciente, porque quem tem informação tem poder.
E é muito legal quando a gente tem informação e a gente passa a ser mais responsável porque eu tenho dados da minha saúde que antes eu não tinha. É uma zona perigosa para o médico e para os médicos quando a gente pensa que antigamente eu tinha receio do meu paciente chegar no consultório e o Dr. Google deu algumas informações para ele, mas a gente está indo para um step além, né? A gente está falando que daqui a pouco os pacientes podem chegar no consultório com dados, com dashboards, né, informações da sua saúde histórico, né, de toda a evolução, enfim, do seu tratamento, de tudo que está acontecendo. E isso tem o lado positivo e tem um lado que talvez não seja tão bom para quem trabalha na área médica, né? E vai ser um desafio lidar com tudo isso. Mas é uma nova era de relacionamento entre paciente e médico, entre paciente e clínica, entre paciente e hospitais. Porque quem tem informação tem poder e todos esses devices que estão nos cercando hoje, coletando dados da nossa saúde, vão nos mostrar isso, né? Vão nos empoderar como pacientes. Eu trouxe um case aqui para mostrar para vocês, que foi lançamento também do Google Development da semana passada, que foi esse aplicativo, né, o lançamento também dentro da inteligência artificial da Google, que agora você pode, né, fazer tirar uma foto, né, de alguma mancha do seu corpo, unha, cabelo e pele, e aí você pode fazer uma busca no Google e ele traz até 27 doenças diferentes e ele faz comparações, seja o tipo de pele, o tom da pele, o tipo da pinta, da mancha, e ele consegue dar um diagnóstico para você se aquilo lá é perigoso, não é, o que pode ser aquilo. Foi alimentado pela inteligência artificial, foram milhões de imagens que foram alimentadas, né, e isso passou ali por um crivo ainda de dermatologistas, né, e alguns dos dermatologistas disseram até que positivamente vai poder ajudá-los no trabalho também, no seu dia a dia, isso tudo sendo alimentado por inteligência artificial, né, que você vai ensinando, né, e uma hora ele consegue dar um diagnóstico mais próximo ou melhor do que o olho humano. Então, gente, é uma nova era, uma era de empoderamento do paciente quando a gente fala de medicina. E aí eu vou chegando no final, peraí que eu tenho um vídeo, vou voltar aqui que ele passou, eu queria mostrar um vídeo para fechar com vocês. Are you excited about the future or are you worried? Are you expecting good things or more misery? You know, these days when we look around, it seems like the future is pretty good. Netflix and Hollywood keep telling us stories about dystopia. Television tells us stories about more crime, more climate change disasters, clueless CEOs and politicians, and of course, in the end, the robots will take our jobs and then they will harvest our bodies for energy. But despite all that noise, I'm here to tell you that the future is better than we think. I believe in a future where human ingenuity, science, and technology will and can solve our most important problems. I believe in a future where human kindness and our ability to collaborate will win. But we're running out of time because the future is arriving faster than we think. In fact, the future is already here, we just haven't noticed. Science fiction is becoming science fact, and we are at a fork in the road. The next 10 years is going to bring more change than the previous 100 years. We must make the right decisions now if we want a good future. É isso, gente, que eu tinha para vocês. Vou colocar o meu LinkedIn, se vocês quiserem se conectar comigo, vou colocar meu LinkedIn aqui no chat. Eu sou uma super otimista sobre o futuro. Eu sou uma pessoa positiva e otimista. Eu sei que realmente a gente tem vários desafios, principalmente agora nesse pós-pandemia, para estreitar esse gap que foi deixado, né, que ainda está sendo construído. Então, eu acho que a gente tem vários desafios. Mas da mesma forma que eu acho que a tecnologia ela é a vilã, ela também, de certa forma, é a nossa salvadora, porque é ela que vai conseguir, talvez em escala, chegar em lugares onde a gente não consegue. Então, eu sou realmente uma pessoa bem positiva, né, quando a gente fala de futuro. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado.
E estou aqui para os questionamentos de vocês, por favor, me questionem. Mônica, fantástico, fantástico, adorei. E eu teria muitas perguntas, mas sei que a plateia também tem. Então, eu vi que Renato Pacheco, nosso cônsul, tem a primeira. Por favor, Renato. Obrigado, Jonas. Bom dia, Mônica. Parabéns pela excelente exposição. Acho importante a NBCC e a Suetchen estarem promovendo em conjunto esse evento. Parabéns a Juliana, que a convidou, foi o nosso contato aqui. Mônica, eu queria perguntar, nessa tendência que nós temos de um futuro cada vez mais presente, como é que fica a diferença entre a informação e a formação, né? A informação ela é mais acessível, ela é mais volumosa, ela é mais rápida, e a formação, ao contrário, tende a ser uma coisa de longo prazo, que demanda mais paciência. Como é que nós conseguimos combinar essas duas variáveis, da informação e da formação, nesse horizonte do século XXI? É possível um equilíbrio entre ambas ou temos que privilegiar uma ou outra em função das circunstâncias? Qual a sua opinião? Eu acredito que assim, depende, né? Eu percebo que na parte de pesquisa, profissões que requerem muita pesquisa e evolução com o tempo, a pesquisa você não consegue encurtar, né? Então tem várias áreas da medicina que a gente não consegue enxugar tempo. Então depende muito da profissão, depende muito da atividade. Algumas sim, eu trouxe alguns exemplos como o do radiologista, então de certa forma tem um trabalho repetitivo ali, mas a gente tem atividades que não, elas vão continuar precisando de tempo para evoluir porque é acadêmico, né? Está dentro das universidades, depende ali de muitos anos para a gente evoluir e construir e validar uma opinião. Então eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que é muito mais a gente ter essa empatia de conseguir perceber, né, o que é uma coisa e o que não dá, o que não dá para a gente enxugar tempo. Se a gente olhar para alguns currículos hoje, eu acho que metade você consegue enxugar em termos de prazo e tempo, e outras não, né? Não vão ser possíveis. Acho que a gente tem um pouco dos dois, né? Tem muita coisa que a gente consegue acelerar, porque a gente já tem informação, mas tem muita coisa que não, que a gente vai precisar continuar demandando tempo na formação, porque é pesquisa e desenvolvimento e requer tempo. E a paciência, né? Obrigado, Mônica. Obrigada. Juliana tem pergunta sobre empatia, né? Mônica, obrigada, adorei os vídeos, inclusive, depois vale a pena rever com mais calma, porque tem tanta informação que não dá para processar ao mesmo tempo. Você comentou que entende que a empatia é uma das habilidades mais importantes para o futuro do profissional. Queria saber o porquê disso. Sim, Juliana, porque obrigada pela sua pergunta. Eu acho que, assim, quando a gente olha para a inovação, né, a inovação, ela o que ela é, né? Ela resolve dores e resolve problemas, ela traz conforto para a vida das pessoas. Muitas vezes, o nosso cliente, o nosso consumidor, a pessoa que compra o nosso produto, a pessoa que compra o nosso serviço, ela não é a pessoa que vai chegar e vai falar, olha, então, isso aqui não está legal, eu queria mudar, eu estou com uma dor aqui. Não, a pessoa simplesmente usa no seu dia a dia os seus produtos, os nossos serviços. Ter esse tipo de profissional dentro da empresa que tem empatia genuína, e aí eu digo que não é qualquer empatia, né? Muitas vezes as pessoas me falaram, Mônica, mas isso é empresa centrada no cliente, isso é customer experience, você está ali no foco, no dia a dia. Sim, de fato isso é, né? Inovar, você precisa dessas pessoas que tenham aí esse foco no cliente para conseguir enxergar essas dores. Mas para mim, a pessoa que tiver aquela empatia genuína é a que consegue perceber a real dor ali no dia a dia, aquelas pequenas fricções, né? E assim, são detalhes pequenos, mas que quando você resolve, você consegue trazer inovação para dentro da empresa, você está mais competitivo no mercado, né? Então, empatia genuína, para mim, todo profissional, no futuro, precisa ter, e a empatia genuína, aquela que você não ensina, né? Aquela que é natural, o talento da pessoa, essa eu acho que vão ser os profissionais que vão ser mais procurados, esses profissionais vão ser os mais necessitados das empresas para trazer inovação, porque eles conseguem perceber as mudanças de comportamento, perceber as dores do seu consumidor, do seu cliente no dia a dia. Para mim, isso é a empatia genuína, quando você consegue ter essa percepção. Tá ótimo, né? Acredito que um pouco é talento nato, mas sempre dá para treinar para ficar melhor. E nisso, sim, acho que a tua newsletter e a tua rede social contribuem muito, porque você traz muita informação
de hard skill, mas também dessa habilidade de se relacionar. Obrigada, Mônica. Te desejo um ótimo dia para você e que a gente tenha mais trocas como essa aqui na Câmara. Obrigada, Juliana. Uma pergunta sobre oportunidades de negócios para empresas suecas, norueguesas que ainda não estão aqui. Nas áreas, temos fintech, você mencionou fintech, low-tech, health-tech e outros, né, setores. Na verdade, nós já temos novos membros aqui na Câmara Sueca nessas 3 áreas. Mas vendo o Brasil, o que você acha, onde tem mais oportunidades? Porque tem muita solução brasileira também, né? Boa, tem muitas empresas, talvez fintech é um exemplo que o Brasil está dominando, na verdade, né? Mas outras áreas, o que você diria ser uma área super interessante, que vai crescer, vai dar muitas possibilidades para novas empresas entrarem no mercado? Jonas, se você pensar comigo assim, né? Quando eu olho o cenário de startups, esse mapa todo, e falo, nossa, onde tem mais oportunidade no Brasil hoje? É óbvio que todas essas inovações em negócio, elas chegaram primeiro nos setores que têm baixa regulação, né? Então, óbvio que inundou de fintechs, né? Então a gente separou carteira digital. As carteiras digital e as fintechs, elas trabalham hoje num nicho de mercado fora da regulação bancária. As health techs que tem hoje no Brasil também, elas trabalham fora da área de regulação. Então, as áreas que têm menor fiscalização e regulação são as que estão mais inundadas já de inovações. As áreas mais reguladas e fiscalizadas têm muita oportunidade. Então, enquanto a gente tem 500, 600 fintechs hoje no Brasil, a gente tem 90, 100 low-techs, né, no Brasil. A gente tem muito a crescer quando a gente tem esse cenário jurídico para explorar, né? No agronegócio brasileiro, eu vejo uma infinidade de oportunidades, mas a gente tem uma alta regulação também quando a gente fala de crescer, né, ainda de forma sustentável aqui. Então, eu vejo 2 mercados gigantescos, um que é altamente regulado, né, que quando a gente fala de OAB aqui no Brasil, que é o órgão que regula todo o trabalho dos advogados, e a gente vê também o esforço das startups hoje criando novas oportunidades para entregarem 100% da lei, estarem adequados 100% da lei, mas também conseguirem entregar um melhor serviço para o seu consumidor que não está satisfeito com as regulações atuais. E no agronegócio é porque o Brasil é agro, o Brasil é imenso, né? Existe uma alta regulação no agro, mas são 2 canais e 2 indústrias que estão se modificando. Então, ao longo da pandemia, eu consegui ver que o próprio consumidor batendo muito forte nesses setores regulados, de certa forma, em algum momento, eu acredito que em 2 ou 3 anos, quando essas regulações se adequarem a esse mercado mais inovador, a gente vai ver grandes oportunidades dentro das empresas, né? São 2 setores que realmente estão crescendo muito e extremamente carentes de inovação, né? Os 3 comitês que hoje eu participo de inovação são 3 indústrias do agro, então é um negócio que eu realmente conheço bem e posso falar que é um mercado gigantesco, cheio de oportunidade. Legal. A semana passada tivemos um evento aqui com Lexly, é um low-tech sueco, junto com Just Brasil. Realmente é um mercado que está bombando, né? E a Amanda tem uma pergunta, Amanda Santos. Quer ligar o microfone, Amanda? Você consegue ler a pergunta, Mônica? Desculpa, eu tive que sair aqui, que o interfone tocou. Não, vai, Amanda. Primeiro, obrigada, né, e parabéns pela organização. Realmente é um assunto que me interessa muito, eu acredito que todos nós aqui, né? E minha dúvida é o seguinte, é o que eu percebo hoje, estando no mercado de trabalho, né? Da minha parte, eu identifico uma certa dificuldade dos gestores de reconhecer essa empatia como uma habilidade realmente que traz retorno financeiro para a empresa. Então, assim, nós como profissionais que estamos trabalhando, né, a gente trabalha para poder desenvolver, eu acredito plenamente com você que tem pessoas que já têm isso dentro de si, né, essa empatia genuína. No entanto, pela outra parte, eu vejo essa dificuldade desse reconhecimento e como lidar, né? Como lidar com essa empatia internamente dentro da empresa, a melhor forma de funcionar. E aí eu queria pedir, né, se há alguns recursos que você
sugeriria, né, para que isso fosse feito de uma forma fluida dentro da organização, que comece de cima, né, para baixo. Não, perfeito, ótima a sua pergunta, Amanda. Como eu comecei dizendo, né, eu acho que tem muita inovação que vem top-down, né, ou seja, você já começa, tem empresas que começam pelos KPIs de inovação e ali vão depois exigindo dali para baixo que essa cadeia funcione. Eu não acredito muito nessa metodologia, eu acredito que tem inovação que precisa vir de top-down, mas em toda a cadeia precisa existir essa permissão de errar, de acertar, de repente, vulnerabilidade que a gente tem que trazer para dentro dos negócios, e aí é onde entra, talvez, a empatia que você falou, né, ou seja, eu tenho empatia pelo próximo, eu estou dando suporte, né, e permitir vulnerabilidade dentro das organizações ainda não é um tema de muita maturidade mesmo, não é. Aqui dentro do Brasil, a gente tem um cenário, né, como brasileiros, a gente conhece muito bem, a gente tem uma herança do colonialismo muito grande, então dentro das indústrias é uma realidade no Brasil ainda, um sistema de gestão que não permite, não abre espaço para vulnerabilidade. E a gente tem cenários onde a gente tem essa carência de verba, né, as empresas realmente trabalham com orçamento muito apertado, e isso não nos permite abrir espaço para ter empatia, para ter vulnerabilidade, para permitir o erro, né, dentro de orçamentos muito pequenos, né? A gente não tem esses espaços ainda. São cenários que se confrontam. Eu digo que é muito difícil você abrir espaço para inovação, porque empatia, eu estou falando isso porque empatia e vulnerabilidade são dois temas que estão dentro desse guarda-chuva de inovação, né? Uma empresa que tem um mindset de olhar com empatia e vulnerabilidade é um mindset mais inovador. E aí eu percebo isso, né? Esse espaço, quando o seu KPI ele é só de eficiência operacional, isso conflita extremamente, porque não dá, né? Quando a gente fala de eficiência operacional, a gente realmente tem que ter o foco ali no objetivo do resultado, e quando a gente fala de empresas inovadoras, muitas vezes ela a eficiência operacional entra em conflito com esse tema, porque inovar é sobre errar, ser vulnerável, ser empático, e ter as duas coisas debaixo do mesmo guarda-chuva às vezes é um pouco complexo. A forma e o caminho, Amanda, é trabalhar na conscientização. Então, o processo de mudança de mindset, do comecinho ali da organização, trabalhar na mudança de mindset da liderança, da equipe, dos times, é sempre o primeiro passo. Né? Se você perguntar para mim, das empresas que eu trabalhei agora construindo esse mindset de mudança, de aceitar vulnerabilidade, transparência, né? De ter uma liderança muito mais de serviço, são empresas que, as que estão no mais alto grau de maturidade, são essas que estão trabalhando fortemente conteúdo e construção de mindset. Esse é o primeiro passo, né? Se a gente não mudar o mindset, não entender que inovação é sobre isso, né? É sobre aceitar, ser empático, ser vulnerável, eu não consigo dar o próximo passo, que é avançar nessa maturidade, né? Eu acho que esse, para mim, enfim, começa por aí. Muito obrigada. As últimas perguntas, antes de encerrar. Segurança, Mônica, é um setor que a gente não falou muito hoje. Eu estou pensando agora nas portarias, né? Os porteiros aqui no Brasil, um fenômeno que também emprega milhões de pessoas, né? Acho que todos nós estamos nessa conversa agora nos prédios onde moramos, nos prédios de escritório. O que fazer, né? A gente gosta dos porteiros, tem questão de empatia, né? Uma pessoa que recebe a gente pela manhã, mas os custos estão subindo, e tem muita conversa agora sobre a famosa portaria digital, né, eletrônica. Qual é a sua visão do futuro, segurança, portarias? Sim, Jonas, eu acho que entra dentro daquele guarda-chuva das tarefas repetidas e rotineiras, né, os seguranças, as recepcionistas, né, os autoatendimentos, e eu diria que até as pessoas que trabalham nos hotéis agora, porque recentemente eu também vi que as pessoas que levam a toalha para a gente no hotel, quando a gente pede um room service, e a pessoa que vem levar para a gente também estão sendo substituídos por automação. Então, assim, é muito complexo, porque esses 14 milhões e meio de desempregados que a gente viu ali no meu slide, eles não são pessoas que estão desempregadas porque falta emprego. Na verdade, não é. Existe um gap gigantesco, porque o que tem de vaga no mercado falta pessoas com aquelas habilidades. Esses 4 milhões e meio de desempregados são porteiros, são recepcionistas, são atendentes 0800, são pessoas com trabalhos, né, que tinham trabalhos que eram mais rotineiros e repetitivos e que foram substituídos por um porteiro eletrônico, né?
Então, eu acho que assim, eu não vejo outra forma da gente fazer essa transição, se não conscientizar essas empresas que trabalham, né, com isso, de tentar adequar esses profissionais em outras atividades, né, ao invés de despejar essas pessoas no mercado como desempregados, né? Então, é a conscientização do próprio empregador, né, em falar, olha, eu vou transformar a minha empresa em uma outra empresa que agora ela é digital e eu vou treinar essas pessoas para trabalhar nessa empresa digital. Semana que Eu vem. não vejo outro caminho, né? Mas não tem, assim, respondendo a sua pergunta, a inovação ela chega de qualquer jeito. Então, às vezes a gente fica um pouco saudosista de querer ter o contato físico e humano com as pessoas, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo, que é ajudar essas pessoas a fazerem essa transição, porque de fato a inovação ela não para, ela vai vir que nem um trator. É verdade. Tá bom, Mônica. Já passou as 11 horas. Eu estou vendo aqui só uma última pergunta do Renato Pacheco. Depois a gente encerra. Por favor, Renato. Só para concluir, Mônica, na questão dos ativos intangíveis, né? Parece que hoje eles são cada vez mais importantes do que os ativos materiais, maquinários, enfim. Eu queria perguntar na sua visão como é que fica esse equilíbrio, então, da inovação tecnológica, científica, mas também essa inovação humana, enfim, esse capital intangível que não está contabilizado nos balanços das empresas, né? Então, se eu puder comentar só finalmente, te agradeço. Eu acredito muito que as pessoas, elas vão sim passar a ser os grandes ativos dentro das empresas. Eu percebo essa mudança de mindset grande na valorização mais humana. Então, existe uma tendência já de várias empresas não só cuidarem de diversidade, inclusão, para cuidarem das pessoas mesmo, né, dentro da organização, como o próprio líder, uma mudança de papel ali do líder também, de ter esse olhar mais humanizado, né, como a Amanda falou, ter um olhar mais vulnerável, um olhar mais empático. Isso tudo é a valorização do ser humano. Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para um mundo extremamente tecnológico, né, eu falo que é o high touch e o high tech, né, você equilibrar as duas coisas, eu percebo que as pessoas também têm uma certa rejeição a coisas que são extremamente tecnológicas. Então, a própria Amazon estava indo para um caminho de ter a sua loja, né, a sua mega store, toda automatizada, que você entra, não tem ninguém, você coloca tudo no carrinho, passa, sai, e aí as coisas todas já debitam no seu cartão de crédito, enfim. Mas as pessoas não foram nessa loja, né? Ninguém estava gostando muito da loja, era muito high-tech demais. Então, existe uma certa rejeição humana quando não tem gente também envolvida no processo. E aí eu acho que as empresas já captaram essa essência de que, opa, a tecnologia ela precisa estar imperceptível aqui no meio, ela precisa existir, mas ela não pode ser aquela coisa agressiva que, né, não tem ninguém aqui. Eu acho que a grande maioria das empresas já captou essa mensagem que as pessoas têm uma certa rejeição também, né? Se tiver uma tecnologia muito high-tech, o negócio tem que ser assim, tem que ter a tecnologia e ela tem que ajudar e resolver dores das pessoas, tem que resolver o problema das pessoas na vida das pessoas, mas não substituir simplesmente pelo conforto, né? Ou porque eu gosto de alguma coisa muito high-tech. Acho que é também uma outra era de pensamento, acho que a gente passou também por essa onda de inovação que era uma tecnologia muito mais de perceptível para uma tecnologia agora muito mais transparente, né? Eu gosto muito tem vários países que têm, acho que uma administração pública, né? E você chega no país e você percebe, você não consegue perceber a tecnologia, mas ela está em todos os lugares, ela resolve todos os problemas da população. Então, eu acredito muito nisso, nessa valorização mais humana, né? E numa tecnologia cada vez mais imperceptível no nosso dia a dia. Talvez esse seja um bom caminho. Não sei se eu respondi sua pergunta. Juntos, né? Respondeu sim, o know-how, a tecnologia, mas o know-how das pessoas também, ambos juntos. Né? Obrigada, Renato. Obrigado, Mônica. Muito bom, Mônica, adorei. Aqui, também a conversa sobre soft skills versus hard skills, né? Muito, muito importante. E acho que isso, a Runa já agradeceu a todo mundo via chat também, né, em nome da Câmara Norueguesa, as empresas norueguesas que estão aqui junto com a gente. Também em nome da Câmara Sueca, muito obrigado a todos. Adorei essa aula. Mônica, obrigado pela esperança. Temos um futuro brilhante. Sim. Obrigado pelo seu otimismo. Muito importante essa época onde estamos. Mas, com certeza,
temos um futuro brilhante, realmente. Vamos lá, quem topa uma foto? Podem ligar as câmeras, quem não quer, a gente respeita, com certeza, mas quem topa, fica legal para a gente depois divulgar nas redes sociais, né? A gente sempre fala Sim, que alguém me manda foto depois. Vamos mandar sim, Mônica. Por favor, compartilhe também você nas suas redes. Unseen and untold is unsold, né? A gente fala em inglês, então tem que aparecer hoje em dia. Vamos lá tirar foto, temos fotógrafos aqui, a Vivi sempre tira foto, o Renato também. Sorriso, oi. Fotografados. Tá, obrigado, Vivi. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigada. Até o próximo webinar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns. Excelente dia. Tchau, tchau.